Alô, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu recebi na minha casa uma das pessoas mais queridas do YouTube, a Luísa Junqueira, do canal Tá Querida. Oi, queridas! Todo mundo deve fazer piada com o nome do seu canal, um trocadilho. Que né? Eu sou a pessoa mais... Não, foi a primeira vez que fizeram. Sério? Eu fiz um vídeo sobre 10 mulheres que você precisa conhecer aqui no YouTube e eu falei de você. Só que mesmo assim eu acho que é legal apresentar o seu canal para pessoas que talvez não te conheçam. Oi, querida! Meu nome é Luísa, eu tenho um canal que chama Tá Querida. E lá eu falo de um monte de coisa, é um canal bem diverso, mas sempre com uma pegada de autoestima, autoaceitação. E também falo de empoderamento feminino, mas também tem cabelo e receitas. A Luísa tá aqui porque a gente vai falar sobre um assunto que há muito tempo me pedem pra falar aqui no canal. Há muito tempo eu quero falar sobre isso aqui no canal, mas eu sempre tive certo receio. Por quê? Eu tenho um discurso, eu tenho uma teoria, eu tenho uma opinião, mas eu tenho uma prática diferente. Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre depilação, querida! Ou a falta dela, no caso, né? Eu acho que antes da gente falar sobre as nossas experiências pessoais, é bom falar que o mundo é uma bosta. Sim. É um lixo. E que a gente, desde criança, aprende a se enquadrar num modelo, num padrão de beleza. A gente aprende que tem que seguir uma série de comportamentos. E a gente também aprende a odiar o nosso corpo e a odiar muitas coisas que a gente tem e que a gente é. E uma delas é pelos. Sim. E não faz absolutamente nenhum sentido, porque todas as pessoas adultas têm pelos. Exato. Tá, mas então me conta, por que você parou de depilar? Eu parei de depilar deve ter mais ou menos uns 3 anos. O meu pai, ele é um cara muito peludo. E aí ele fez algum comentário sobre uma mulher que não tinha depilado o sovaco, assim, que apareceu, sei lá, no Catraca Livre, na internet. Eu fiquei tipo, mas você é um cara peludo, isso não faz sentido. E aí, tipo, de raiva, de birra, eu resolvi parar de me depilar. E eu achava que eu ia ficar sem me depilar um tempo e que depois eu ia voltar a me depilar, até porque era o normal você se depilar. Só que daí depois eu comecei a sofrer tanta represália na rua, tanta coisa que eu ouvi, que eu fiquei, cara, isso é uma posição política. E aí eu achei isso muito massa. Eu resolvi continuar não me depilando. Hoje em dia eu me acostumei, assim, eu não gosto mais de me depilar. E eu também tinha alergia de lâmina, um monte de coisa assim, sabe? Então eu sou muito feliz com essa decisão. Tá, daí eu vou contar então sobre a minha experiência. Quando você nasce e o mundo diz, você é uma menina, então você tem que seguir esse tipo de padrão de comportamento. Esse padrão é formado por características que são atribuídas à feminilidade. E desde criança eu não consegui me enquadrar nesse padrão. E por causa disso eu sofri uma série de violências na escola. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, começou a ser essa questão do pelo. Daí eu não me depilava, eu nem pensava sobre isso. E aí as minhas colegas começaram a olhar pro meu corpo e falavam, eu não acredito que você não se depila porque isso é nojento. Elas olhavam pra mim e falavam, nossa, você parece um homem. E isso sempre foi uma coisa muito forte pra mim, porque sempre tentaram me colocar nesse espaço, justamente porque eu não correspondia às expectativas do gênero. Então sempre falavam pra mim que eu parecia um menino, que eu queria ser um homem. Além de tudo, você também não vai se depilar, né? É, exatamente. Além de tudo isso, você não vai se depilar. E aí foi justamente numa fase que tava sendo muito difícil pra mim, porque, e lance da adolescência, né? Hormônios, a minha autoestima era lá embaixo e eu já me sentia super deslocada. As atividades sociais começaram a mudar porque as pessoas não estavam mais interessadas em amizade, era aquela coisa de beijar na boca. E aí eu tava numa fase muito difícil e eu pensei, tá, vou mudar então. Foi o momento que eu tentei me enquadrar, aí eu deixei o cabelo crescer, eu mudei as roupas, eu comecei a usar outras roupas e eu comecei a me depilar também. Aos poucos eu fui desconstruindo isso e eu consegui me expressar da forma como eu gostaria, mas o lance da depilação ficou muito forte pra mim. Até porque é justamente isso que você disse, sabe? A gente atribui pelos a homens, a gente acha que só homens podem ter pelos, mulheres não podem ter pelos. E eu pensava, bom, então eu vou me aproximar da feminilidade. De que maneira? E eu acho que eu sempre liguei a depilação a isso. Só que depois de um tempo, assim, faz já algum tempo, que eu comecei a me sentir culpada e a questionar meu próprio feminismo. Porque eu pensei, poxa, eu tenho toda uma teoria, eu sei o que tá por trás da depilação, eu falo sobre isso, eu me posiciono como uma mulher feminista e eu me depilo. Por isso que eu achei muito legal a gente conversar sobre essa questão. Porque uma das características do machismo e dessa sociedade em que a gente vive é justamente fazer com que as mulheres se sintam culpadas pelo seu próprio corpo, pelas suas atitudes. E daí eu tava começando a me sentir culpada também por uma coisa que eu faço. Eu pensei, não posso voltar a me sentir assim. Eu não acho que a pessoa se depilar faz da pessoa menos feminista,
Até porque é o que a gente tava falando ontem no WhatsApp, que é uma imposição, né? Meio que você... Não é sua escolha, né? Exatamente, por você estar nesse lugar, minha opinião, né? De você já não tá enquadrada nesse padrão de feminilidade, às vezes é até mais difícil pra você conseguir dar esse passo. Porque aí a imposição é mais forte sobre você, né? Você já não se veste como mulher, então, tipo assim... Você tem que se depilar, porque você tem que se enquadrar, né? Então, tipo, não é uma escolha. Mas é bom falar sobre isso também, porque eu sei que tem pessoas que estão pensando agora neste momento. Lu, e você escolheu se depilar. O feminismo não é sobre você se depilar ou não, é sobre você ter a escolha de se depilar. Eu acho que não é bem assim. Ok, ninguém me obriga, ninguém me amarra e me leva pra me depilar e tal. Só que a gente vive num contexto em que tem muitos discursos e tem muitas práticas que nos fazem escolher certas coisas, mas essa escolha não é consciente. Ai, mas é porque eu acho bonito. O gosto é uma construção social também, sabe? Não tem como a gente dizer, é porque eu acho bonito uma mulher sem pelos. Meu, o que tá por trás desse discurso? E é uma coisa que a gente escuta desde que a gente é muito pequena. Mas eu acho que é importante a gente ter consciência de que, mesmo não sendo uma escolha consciente, também não adianta a gente ficar se sentindo culpada, sabe? Uma coisa que eu aprendi a fazer foi a perceber os meus limites e perceber se eu tô pronta pra fazer determinada coisa. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. E até porque, cara, não é fácil. Tipo assim, eu não me depilo e eu tenho essa coisa como posicionamento. Só que eu saio na rua e eu uso muita blusa de regata porque eu sou hiper calorada. Só que eu não tenho coragem de levantar meu braço. Porque eu sei que toda vez que eu já levantei meu braço, eu recebi trocentos olhares. Já teve gente que me xingou, já teve gente que ficou comentando alto pra outra pessoa, mas tipo, pra eu ouvir. Aí quando eu tô, tipo, num transporte público, eu tento ou segurar embaixo, ou tento encostar, assim, porque eu sei que toda vez que eu faço isso, eu sofro coisas também. E a gente tava conversando ontem sobre uma matéria que saiu no jornal, sobre uma modelo que tirou umas fotos e ela tava com a perna peluda e sofreu ameaças de estupro por causa disso. Cara, que mundo que a gente vive. É bizarro como você deixar o seu corpo ser do jeito como ele é pode assustar alguém, né? Porque exato. você deixou de fazer algo em relação ao seu corpo, tipo, não é como você tivesse feito algo pra ele. Exato, tipo, isso que é o mais louco. Mas eu acho que agride muito as pessoas porque não é qualquer coisa, na verdade. Sim. Por mais que seja algo no seu corpo, você tá desestabilizando uma norma que tá ali na sociedade. Quem é você pra fazer isso, entendeu? Eu vejo muito mulher falando do fato de eu não me depilar. É uma mulher que a vida inteira sofreu com cera, sofreu com alergia, com lâmina, de pelo encravado e sofre até hoje, olhando pra uma menina que fala assim, eu não vou me depilar. E não é só sofrer com a prática, mas eu já fui a pessoa que saía num sol de 40 graus de calça porque a minha pele não tava lisinha. Eu não sou mais essa mulher, ainda bem. Mas eu já tive muito ódio do meu braço porque não tinha o que fazer com o meu braço. Porque ele tem pelos. Então o problema não é só você sofrer com cera, sofrer com lâmina, você sofre a vida inteira. São todos os momentos da sua vida que você pensa, será que eu posso ir na praia porque eu tô bem depilada? Será que eu posso botar um short agora, as pessoas não vão olhar? Porque daí vai ter um encontro ou vai começar a namorar alguém. E aí você não sabe o que a pessoa vai pensar em relação aos seus pelos. Sim. Mulheres têm isso, né? De a gente odiar o próprio corpo Sim. por uma série de razões, né? Nossa, a sociedade é um lixo. É um lixo. Mas eu acho que a mensagem que eu queria passar quando eu pensei pela primeira vez em fazer um vídeo sobre depilação era pra gente ter compreensão do que significa pelos e o que significa depilação, porque é muito importante, sabe? Ter consciência de que, em primeiro lugar, é uma construção social. Essa ideia de que as mulheres precisam ser lisinhas é recente, se a gente for pensar em termos de história. A indústria pornográfica também vendeu essa ideia. Sim, sim. Pelo menos que eu estudei disso, não é nada muito profundo. Primeiro começou com a axila mesmo. Porque quando as roupas começaram a diminuir, as axilas das mulheres começaram a ficar à mostras e ela meio que era considerada vulgar, porque parecia o pelo pubiano. E aí elas começaram a usar as lâminas dos maridos para se depilar, e aí a indústria da lâmina falou, olha só, o mercado inexplorado. E aí eles começaram a fazer mais lâminas. Fizeram uma rosa daí, sabe? Exatamente. E aí começou a parada de depilar as pernas, mas eu acho que a depilação íntima, até os anos 90, pelo menos que eu me lembro de ver Playboy, assim, as mulheres tinham pelo, sabe? Então é bem recente, com certeza tem a ver, assim, com a indústria pornográfica também. Mas, assim, o que eu ia terminar de falar, mesmo sendo importante ter consciência disso, a gente também não precisa ficar se sentindo tão culpada de não conseguir, na real, nem um pouco culpada, de não conseguir
se desconstruir nesse ponto. Até porque você consegue se desconstruir, você conseguiu, você se desconstruiu. Por exemplo, hoje em dia... Não desconstruir não, né, amiga? Mas desconstruiu, porque, por exemplo, eu sou muito tranquila em relação a essa construção da minha feminilidade. Eu tenho plena consciência de que foi me imposto ter o cabelo tal, usar a maquiagem tal, usar a roupa tal, tipo, fazer uma roupa que deixa a cintura não sei o que e o peito não sei o que, sabe? Eu tenho essa consciência. E faz tudo parte do mesmo sistema, né? Só que ao mesmo tempo, se eu me visto de forma diferente, ou se eu faço meu cabelo de forma diferente, eu começo a parar de me sentir bem, entendeu? Então, é isso. Horrível. É horrível. Você se desconstruiu, mas a pressão é muito grande, cara. A pressão é muito grande. Acho que a gente pode terminar esse vídeo dizendo que a pressão é muito grande, é muito difícil ser mulher e viver com essa imposição toda da feminilidade. Estou chorando por dentro. Ser mulher é difícil pra caramba. Mas a gente tá aí, né? Resistindo todos os Também dias. resistindo, né, gente? No YouTube, maravilhosas. Então é isso, gente. Não se esqueçam de passar no canal da Luísa, porque ela saiu do armário lá comigo. Abracinho você, beijo, tchau. Beijo, tchau. É assim, eu errei? Não, eu queria.